Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer uma dica para você fugir da reforma da Previdência. É a chamada aposentadoria proporcional. Você tem que ter muito cuidado com esse tipo de aposentadoria, pelos requisitos e também pelo valor do benefício. Mas eu vou explicar tudinho para vocês, assista esse vídeo até o final para que você não faça o pedido errado ou então opte pela aposentadoria proporcional de forma incorreta. Mas antes de trazer a dica completa, peço que você se inscreva no canal, deixe seu joinha nesse vídeo, compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro da reforma da Previdência e desse tipo de aposentadoria que já foi extinta em 1998, mas muitas pessoas ainda podem se aposentar pelas regras da aposentadoria proporcional. Meu nome é Gabriela Lopes, sou advogada, especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então vamos lá, pessoal. A aposentadoria proporcional, ela é sim uma opção para você fugir da reforma da Previdência. Vou explicar certinho para vocês quem pode se aposentar de forma proporcional, que é uma regra que foi extinta em 1998. Antes de falar de reforma de previdência, de aposentadoria, regra proporcional, regra nova, regra de transição, qualquer tipo de aposentadoria, você precisa fazer primeiro a sua simulação de tempo de contribuição. Por quê? Você precisa saber quanto tempo você tem agora, quanto tempo você tinha antes, quanto tempo você vai ter daqui a uns anos e quando que foi o seu primeiro recolhimento para a Previdência. Que isso faz total diferença no benefício que você tem direito de receber. Por quê? A aposentadoria proporcional, ela não é um direito garantido a todo mundo. Assim como está tendo uma reforma da Previdência agora em 2019, lá em 1998 também teve, mais especificamente dia 16 de dezembro de 1998. Então, quem já contribuía para o INSS naquela época e já tinha cumprido todos os requisitos para se aposentar antes de dezembro de 98, tinha o direito adquirido, da mesma forma que acontece hoje. Quem não cumpriu os requisitos todos para aposentar, mas já era inscrito para a Previdência antes de 98 e já efetuava recolhimentos também antes de dezembro de 98, vai poder cair em uma das regras de transição ou optar pela regra nova. E quem somente contribuiu após dezembro de 98, somente cairia nas regras novas, que eram as regras em vigor até a reforma da Previdência, que inclusive estão em vigor até essa presente data da gravação desse vídeo, porque a reforma da Previdência ainda não começou a valer. Mas de qualquer forma, as regras da aposentadoria proporcional que eu vou falar hoje para você é para quem já estava inscrito no sistema do INSS antes de 16 de dezembro de 1998. Então, o que acontece? Antes de 16 de dezembro de 98, haviam duas regras, basicamente, da aposentadoria por tempo de contribuição. A pessoa aposentava de forma integral quando atingia 30 anos de tempo de contribuição mulher e 35 anos de tempo de contribuição homem. E aposentava de forma proporcional quando atingia 25 anos de tempo de contribuição mulher e 30 anos de tempo de contribuição homem. Essa era proporcional antes da reforma de 98. Com a emenda constitucional 20, que começou a valer em 16 de dezembro de 98, teve então a regra de transição. E a partir daí, quem não tinha os requisitos para se aposentar completamente antes de 98, deveria cair em uma das regras de transição. E essa regra de transição ainda pode ser aplicada nas aposentadorias atuais. E isso que é a dica para que você fuja da reforma da Previdência. Mas para isso, como eu expliquei, você tinha que estar inscrito no sistema da INSS antes de 16 de dezembro de 98. E o que acontece? É necessário cumprir alguns requisitos: a idade, o tempo de contribuição, o pedágio e ficar de olho principalmente no valor do benefício, porque ele é inferior à regra atual, inferior à reforma da Previdência. Tem que ter cuidado, mas fica tranquilo que eu vou explicar tudo para vocês até o final do vídeo. Então, por exemplo, você que até 16 de dezembro de 98 já tinha realizado alguma contribuição para o INSS, pode cair nessa regra de transição. Primeiro requisito para ser cumprido é a idade mínima. Mulher tem que ter no mínimo 48 anos de idade e homem no mínimo 53 anos de idade. Além disso, vocês precisam cumprir os requisitos do tempo de contribuição, que é inferior à regra que está em vigor atualmente. No caso dessa regra de transição que eu estou falando para vocês, da aposentadoria proporcional, além da idade mínima, é necessário a mulher cumprir no mínimo 25 anos de tempo de contribuição e no mínimo 30 anos de tempo de contribuição. É necessário cumprir isso. Mas tem a regra do pedágio.
Além desse mínimo de tempo de contribuição que você precisa cumprir, é necessário analisar até 16 de dezembro de 98 quanto tempo você já tinha de contribuição lá naquela época. Analisando o tempo de contribuição que você tinha até esse período, você precisa analisar quanto que faltava lá em 16 de dezembro de 98 para você atingir os 25 anos mínimos ou os 30 anos mínimos necessários de tempo de contribuição. Analisando quanto que faltava ainda para você atingir lá naquela época esse tempo de contribuição, você teria que cumprir então 40% desse período de diferença. Vou explicar com um exemplo rapidinho. Mas o que acontece? Além da idade mínima, além do tempo mínimo de contribuição, tem que cumprir mais o pedágio. Vamos ao exemplo então. Uma mulher lá em 98 tinha 50 anos de idade, então ela já cumpriu a idade mínima e tinha 20 anos de tempo de contribuição lá em 16 de dezembro de 98. Faltava então 5 anos para que ela atinja o tempo mínimo necessário para aposentar de 25 anos. Mas ela só atingiu esse tempo depois da emenda constitucional 20, então ela cai na regra de transição. Na regra de transição, além da idade e do tempo mínimo, ela tem que cumprir o pedágio. E o pedágio de 40% do tempo que faltava lá em dezembro de 98 para atingir os 25 anos mínimos. Então, como o exemplo que eu dei, ela tinha 20 anos e faltava 5 anos para atingir os 25, além dos 25, ela tinha que cumprir 40% dos 5 anos que faltavam. Então, 40% de 5 anos são 2 anos. Então, essa mulher tinha que atingir os 25 anos mínimos mais 2 anos de pedágio. Daria no total 27 anos de tempo de contribuição. Esses 27 anos são inferiores aos 30 anos exigidos na regra atual e também são inferiores às regras de transição que vão ser exigidas com a reforma da Previdência. Só que o que acontece? Apesar de ter o direito a aposentar de forma proporcional, o valor do benefício é muito inferior à regra atual e talvez também inferior à regra da reforma da Previdência. Por quê? Você tem direito a 70% da média mais 5% a cada ano que ultrapasse o mínimo necessário. Só que o INSS e o entendimento jurisprudencial têm decidido que esses 5% não podem ser aplicados sobre o período do pedágio. Então, no exemplo da mulher que eu dei, de 25 anos de tempo de contribuição, mais 2 de pedágio, ela receberia tão somente os 70%, que equivaleria então aos 25 anos mínimos. Então, 70% da média é 30% inferior a uma aposentadoria integral. E isso já faz uma diferença enorme. Mas, além de reduzir 70%, ainda se aplica o fator previdenciário que reduz ainda mais o valor do benefício. Então, eu particularmente indico essa aposentadoria proporcional e agendo para os meus clientes e marco essa opção quando vai requerer uma aposentadoria atualmente, tão somente quando a pessoa vai aposentar com um salário mínimo ou muito próximo do salário mínimo. Porque como vocês já sabem, já expliquei nos vídeos para vocês, ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Então, ainda que seja 70%, 30% abaixo, menos que um salário mínimo você não pode receber. Então, se a sua aposentadoria for no salário mínimo, a aposentadoria proporcional é uma opção, sim, viável, porque tanto faz o tipo de aposentadoria. No final, você vai receber um salário mínimo. Agora, se for superior, aí você precisa fazer o cálculo, precisa realizar a simulação para ver quanto você vai estar perdendo. Por quê? Não é tão somente aposentar, você precisa receber o melhor valor possível. Então, às vezes é melhor você correr atrás de um tempo especial, de um vínculo sem registro, de algum PPP da empresa, analisar se você deveria trabalhar mais um pouquinho, para que o seu benefício seja superior ao que você poderia receber na regra da aposentadoria proporcional. Por quê? A regra de aposentadoria por tempo de contribuição hoje é feita uma média das suas contribuições, pegam as 80 maiores e multiplica pelo fator. Só que lá na outra regra de 98 da aposentadoria proporcional tem uma redução ainda de 30% além do que já tem a redução do fator previdenciário na regra atual. E com a reforma será 60% mais 2% a cada ano que ultrapasse 20%. No exemplo que eu dei lá, a mulher teria 27%. Às vezes compensaria esperar com a reforma da Previdência o tempo mínimo necessário e aposentar com as regras atuais. Mas isso você só vai descobrir realizando uma simulação, porque cada benefício é de um jeito, cada um tem a sua contribuição
cada um começou a contribuir numa época e num valor diferente. Então é impossível dar qualquer simulação, qualquer resposta aqui para vocês se é melhor ou não aposentar com a proporcional. A não ser que seja um salário mínimo, porque salário mínimo, qualquer regra, dá elas por elas, valor de um salário mínimo no final. Então, em resumo, o que você precisa analisar para você aposentar de forma proporcional? Primeiro ponto, se você já contribuía para o INSS antes de 16 de dezembro de 98. Segundo ponto, se você atingiu a idade mínima. Terceiro ponto, é necessário atingir o tempo mínimo de contribuição. Quarto ponto, analisar o tempo de pedágio que você precisa cumprir, além do tempo mínimo de contribuição. E o quinto ponto, ver se compensa o valor do benefício, se compensa entrar na regra atual de aposentadoria por tempo de contribuição ou se compensa entrar nas regras da reforma da Previdência. Espero então que esse vídeo tenha ficado claro para vocês. Vou deixar os requisitos escritos aqui também na descrição do vídeo para ficar mais fácil, para que você possa olhar depois se atingiu ou não o mínimo necessário. E não se esqueça de assistir os demais vídeos do canal, porque tem muito vídeo legal, tem muita informação importante, tem todos os benefícios que você precisa saber explicadinho para você através de vídeo. Tem resposta para algumas perguntas que ficam nos comentários, porque a gente não pode responder um a um, infelizmente. E também tem dica de reforma da Previdência, como que vai ficar os benefícios, para que você sempre fique por dentro de tudo que acontece no direito previdenciário e com o INSS. Vejo vocês então na próxima quarta e espero trazer boas notícias. Até lá!